Vamos abordar agora os modais de transporte e a importância de se conhecer bem esses meios de transporte, né? Por quê? Possibilita definir que tipo de produto é mais indicado para determinado tipo de transporte, né? As suas vantagens e desvantagens, né? Sabe-se que o transporte de carga ele representa 60% das despesas da empresa, sendo a maior parcela. O transporte é fundamental para alcançar o objetivo logístico e o gestor que conhece bem o modal a ser utilizado, ele consegue reduzir custo e aumentar a margem de lucro, né? Existem vários tipos de modal. Em relação ao modal terrestre, destacamos o rodoviário, né, que é o mais conhecido e utilizado, ele vem crescendo desde a década de 50. Ele viabiliza diversos tipos de carga, ele é mais flexível e ideal para curtas distâncias, né? Como vantagem, destacamos a acessibilidade e a facilidade de contratação, flexibilidade de rota, ele pode fazer desvios, né? Uma infraestrutura, né, que foi investida durante anos aqui no Brasil e a pouca burocracia. Como os desvantagens, o custo alto, né, devido a combustível, pedágios, né, baixa capacidade, ele não consegue carregar grandes volumes, menores distâncias, ele não tem autonomia para percorrer muitas distâncias, e chance de intercorrência, como assalto, acidente e avaria dos produtos. No futuro, pensa-se em caminhão autônomo, ou seja, sem motorista. Isso aumentaria a produtividade porque evitaria os intervalos, né? E reduziria acidentes também. O caminhão elétrico, ele voltaria para a sustentabilidade ambiental. Entretanto, ainda é alto custo, há uma demora para carregar e a bateria não é tão durável. Outro modal terrestre é o ferroviário, né? Que é uma solução para os grandes volumes, porém tem pouca flexibilidade, o custo é baixo, é ideal para o transporte das commodities e no Brasil existem poucos trilhos. Nas vantagens, a gente destaca o baixo custo, o transporte das grandes cargas, o menor risco de acidentes e mais segurança. Já as desvantagens, né, a rota é inflexível, não é possível fazer desvios. Ele pode depender de outros modais, porque ele segue apenas um sentido. Falta investimento e os maiores transbordos, ou seja, maior transferência de grandes volumes de carga. No futuro, tenta-se apostar em tecnologias que reduzam o uso da energia, né, e que aumentem a velocidade e diminua a poluição. Em alguns cantos já existem trens de energia solar e movida a hidrogênio. Por fim, outro modal terrestre é o duto viário, né, que é formado por dutos e tubos subterrâneos, submarinos ou aparentes, né, que são controlados por pressão. Percorrem grandes distâncias e levam grandes quantidades de produto. A despesa para a implantação é grande e ele é inflexível. Entretanto, o custo operacional é baixo. Como vantagem, temos o baixo custo, ele percorre grandes distâncias, grande volume de carga constante, segurança e confiabilidade. Desvantagens, investimento inicial alto, chance de acidente ambiental, necessidade de licença, trajeto fixo e pouco flexível. E quais são os produtos transportados? Petróleo e derivados, álcool, dióxido de carbono, gás natural, minério, cereais, carvão, águas servidas ou potáveis. Bom, além de transportar pessoas, o transporte aéreo ele é utilizado geralmente para transportar mercadorias de alto valor, que tem a necessidade de entrega rápida, já que esse é o modal mais rápido de todos, né? E esse tipo de transporte ele é mais seguro, que não requer embalagens com muito reforço. As principais vantagens do modal de transporte aéreo são que percorre longas distâncias, independentemente dos acidentes geográficos que a rota possa ter, o trânsito, que ele é livre e exclusivo, os aeroportos que são próximos ou em centros urbanos, é um modal com menor tempo de entrega da carga e também é um modal com menor custo com embalagens, pois a carga é menos manuseada durante seu trânsito. As principais desvantagens desse modal são a limitação na quantidade da carga transportada, o custo mais elevado que os demais modais de transporte citados, a necessidade de terminais de acesso e que ele pode ser dependente de outro modal. Já o transporte aquaviário, que é aquele que se utiliza a água para a locomoção do meio de transporte, ele pode ser subdividido entre 3 diferentes tipos de acordo com o corpo de água que ele utiliza. E o primeiro
que eu vou citar é o transporte marítimo, né? Que acontece sobre mares e oceanos, onde se utilizam navios para o transporte de cargas, podendo ser cabotagem, que é aquele que há o transporte entre os portos com mais países, com o mesmo país, ou de longo curso, que é quando o transporte é feito entre países ou continentes. Já o fluvial, ele é o transporte que se utiliza os rios para transporte de cargas, né? Geralmente feitos através de barcos. E o lacustre, que é quando o transporte é feito através de lagos e lagoas. Os transportes aquaviários, eles são muito utilizados para transporte de produtos e de pessoas. E um de seus principais motivos é o baixo custo que esse transporte possui. E, geralmente ele é utilizado ele transporta grandes cargas de longas distâncias. As principais vantagens desse modal de transporte aquaviário são a capacidade de transportar grandes quantidades, ele percorre longas distâncias também, o baixo risco de avarias nas mercadorias e o baixo custo de carregamento. As principais desvantagens desse modal são o tempo de trânsito, que demora muito, a burocracia na documentação de desembaraço da mercadoria, ele necessita também de terminais especializados para embarque e desembarque, o alto custo no seguro de cargas e o baixo investimento do governo em impostos e fiscalização. E por tudo que nós vimos até aqui, a gente compreende que a forma de transporte é um fator extremamente importante para determinar a melhor gestão dos transportes, pois ela vai tratar qual é a melhor forma de entrega, qual será a mais econômica, qual será a mais ágil. E nós podemos ter quais são as formas de transporte, né? Ela pode ser unimodal, quando temos apenas um tipo de modalidade de transporte. A intermodal, quando a gente tem mais de um tipo de transporte e mais de um contrato. E a multimodal, onde a gente tem mais de um tipo de transporte, mas nós temos apenas um contrato. A gente vê aqui, através dessa figura, como se comporta o transporte no Brasil, né? Destacando que ele é essencialmente rodoviário, com 65% dos transportes, ferroviário apenas com 15% e os outros meios de transporte praticamente inexpressivos. Né? O aquaviário ainda tem também um pouco de expressão com a cabotagem, mas no mundo isso se comporta de forma extremamente diferente. Né? Os Estados Unidos ele está bem mais distribuído, tendo 37% do ferroviário, acompanhado do rodoviário, mas a gente vê uma distribuição nos outros canais. Assim como na União Europeia a gente vai ter 45% do rodoviário, mas a gente vai ter lá o transporte marítimo, o transporte ferroviário também com grande expressividade. Na Rússia, nós teremos essencialmente o transporte ferroviário, com 81% do tipo de transporte, e na China, eu acho que é a melhor distribuição, né? A gente vai ter 32% do rodoviário, 31% do aquaviário e 19% do ferroviário. Isso tudo, a gente vai ver que no Brasil, a CNT ela diz que houve um significativo aumento da malha rodoviária, cerca de 3 mil quilômetros a mais de rodovias. O transporte ferroviário, existe uma expectativa de um investimento de 91 bilhões para a reforma e construção de novas ferrovias. E o que mais a gente vê que mudou é o transporte aéreo, que, em virtude de todas as mudanças que ocorreram, ficou muito prejudicado. E o que esperar para o futuro dos transportes do Brasil? A gente espera uma consolidação da terceirização da logística, uma automação dos processos e os serviços que usam a tecnologia para atendimento e intermediação. Isso se prolifere cada vez mais e a consolidação do transporte multimodal. Então, nós finalizamos. Obrigada.